Olá, bom dia, queridos e queridas alunas da Universidade de Fortaleza, precisamente da disciplina Direitos Culturais da graduação do semestre 2019.2. Hoje são 15 de setembro de 2019, estou gravando esse pequeno vídeo para explicar para vocês a prova da primeira avaliação, primeira chamada, para que aqueles que a fizeram e terão a possibilidade de fazer a segunda chamada, inclusive obtendo a melhor nota, se tiverem cometido algum equívoco, algum erro, possam corrigi-lo, entender melhor a matéria para tirar a melhor nota possível. Então, a nossa prova teve 4 questões, sendo que a primeira delas valia 3 pontos e continha a seguinte pergunta: leia a poesia abaixo de Patativa do Assaré e responda a qual das definições necessárias à compreensão dos direitos culturais ela se enquadra, especificando as razões de sua escolha. Então, aí o que foi que eu fiz? Eu transcrevi a poesia Sou Cabra da Peste, do Patativa do Assaré, e imagino ter possibilitado a quem não conhecia conhecer uma das obras importantes desse grande nome da poesia popular do Brasil. Então, a resposta é absolutamente fácil, muito trabalhada em sala de aula. Nós trabalhamos vários conceitos, eu prefiro chamar definições disso porque em sala de aula, de temas relacionados à cultura, que são, por exemplo, cultura erudita, cultura popular, indústria cultural, cultura de massa, contracultura. São termos que a gente precisa entender primeiramente para subsequentemente trabalhar no que concerne à normatividade brasileira, porque as leis brasileiras tratam cada tipo de manifestação desse de uma forma específica, por exemplo, nos incentivos à cultura. No caso aqui, eu acho que era muito fácil perceber que se tratava de cultura popular. Quando eu trabalhei com vocês isso, nós assentamos que a cultura popular tem natureza telúrica, nacional e patriótica, entendidas estas palavras na acepção mais primitiva possível, ou seja, é aquela que remete às nossas origens. Telúrica é uma palavra que significa aquilo que vem da terra. Nacional é aquilo que une uma determinada população por sentimentos identitários. E patriótica é que reforça a ideia de terra dos pais, ou seja, terra das origens. Então, a resposta aí seria, obviamente, a de cultura popular. Teve gente que respondeu e botou muitas coisas, fez outras definições, colocou o que sabia, mas não enfrentou diretamente a pergunta. Eu valorizo de alguma forma aquilo que a pessoa colocou, mas não posso entender como respondida se a pessoa não colocou a expressão cultura popular, porque era a que dava exata resposta à pergunta que foi formulada. A segunda pergunta está formulada assim: escolha 3 dos princípios relacionados ao Sistema Nacional de Cultura e os explique. Essa pergunta é muito fácil de ser respondida e ela, obviamente, também foi trabalhada em sala de aula, quando nós fizemos um passeio por todos os dispositivos constitucionais relacionados à cultura, né? Então, num desses dispositivos, precisamente no artigo 216-A, nós temos a disciplina constitucional do Sistema Nacional de Cultura. E no parágrafo 1º desse artigo 216-A estão nada menos que 12 incisos contendo princípios do Sistema Nacional de Cultura.
Alguns desses princípios são autoexplicáveis, ou seja, você iria acrescentar pouquíssima coisa. Mas teve, infelizmente, algumas respostas que as pessoas sequer colocaram esse artigo 216A, foram para uma ideia mais genérica de princípios de todos os direitos culturais e não do Sistema Nacional de Cultura, como foi perguntado na questão, na segunda questão. Então, essa resposta para essa pergunta se tornaria mais fácil porque foi permitida a consulta à legislação. Era só identificar o Sistema Nacional de Cultura, sua presença na Constituição e escolher dentre 3 princípios para explicá-los, ok? A terceira pergunta, vejamos aqui, ela tem o seguinte teor: segundo a Constituição brasileira, é correto dizer que o Brasil possui uma única identidade para a chamada cultura indígena? Justifique e fundamente. Há uma tendência muito forte no atual ensino jurídico de as pessoas serem muito retóricas, ao invés de compreender a mecânica jurídica, ficam buscando soluções para problemas sociais, problemas econômicos, num âmbito que é correlato, mas não é propriamente o jurídico. Então, aí as pessoas falam muito da situação do índio, da expoliação que os índios sofreram, até mesmo questionam essa palavra índio por causa do equívoco de se chamar os povos autóctones de um outro continente como se fossem povos da Índia, mas não enfrentam a questão. Isso obviamente, algumas pessoas. Claro que tivemos mais de 10 na primeira chamada, então teve gente que acertou adequadamente. E o estudo na nossa disciplina é direitos culturais, então a resposta preferencial é do âmbito da normatividade dos direitos culturais. Mas algumas pessoas foram buscar a resposta no âmbito dos direitos especificamente destinados aos índios na Constituição. Não é que eu tenha desconsiderado, mas eu preciso, obviamente, cobrar o ensinamento que foi ministrado com relação aos índios. E no caso dessa pergunta, a resposta também é obtida com facilidade no artigo 215, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, das culturas indígenas e afro-brasileiras, das culturas afro-brasileiras. Então, o que a atual Constituição reconhece é a pluralidade cultural no âmbito daqueles grupos que nós chamamos indígenas e que outros vêm chamando de povos originários ou povos autóctones. E o fundamento de direitos culturais é esse que se encontra presente, pode ser extraído do artigo 215, parágrafo 1º. Então, agora a última questão da prova foi a questão pela qual eu perguntei o seguinte: em termos federativos, é privativa da União a competência para legislar sobre a matéria cultura? Justifique e fundamente. Isso aqui é uma pergunta, obviamente, relacionada ao campo dos direitos culturais, busca o conteúdo dos direitos culturais, mas que pressupõe um conhecimento anterior de direito constitucional, que inclusive é pré-requisito da disciplina de direitos culturais. Então, aí o que é que eu observo? É que algumas pessoas, mesmo já tendo feito a cadeira de direito constitucional, não conseguem ainda fazer a diferença entre competência normativa e competência administrativa.
não conseguem ainda. Por que eu digo isso? Porque a pergunta é clara. Em termos federativos, é privativa a competência para legislar. Então, é competência legislativa. Aí teve gente que foi responder com base no artigo 23 da Constituição, que não é certo. Teve gente que utilizou o artigo 22 só para excluir, aí fez bem, mas teria que especificar o artigo 24. E no artigo 24, houve ainda um problema adicional, que a pergunta era legislar sobre a matéria cultura, e o pessoal fez uma pequena confusão. Né? Colocou... deixa eu ver aqui. Estou procurando aqui o artigo 24. Colocou o artigo 24, inciso 7º, sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, legislar sobre isso. Mas a pergunta era especificamente sobre cultura, e a resposta está nesse artigo 24, inciso 9º, no qual está dito que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto. E outras matérias que subsequentemente foram incluídas por emenda constitucional. Né? Então, essa era uma prova, imagino que uma prova simples, fácil, que nos coloca em contato com a base reflexiva para desenvolvermos adequadamente o aprofundamento do estudo dos direitos culturais na próxima fase, como estudo a partir de legislações mais especificadas, que são as legislações infraconstitucionais sobre essa matéria. Então, quem fez a primeira chamada e tirou uma boa nota, meus parabéns. Quem não tirou a nota que desejava, tem a chance de fazer a segunda chamada e obter essa nota desejada. E quem não fez vai ter só uma chance, porque desperdiçou a primeira, mas eu imagino que a segunda chamada tem idêntico formato, isso eu posso afirmar, tem idêntico formato, e imagino que tem similar dificuldade acadêmica, porque eu não entendo aquele que exerce o direito de fazer essa segunda chamada, reconhecido por nossa universidade, como um momento de punir qualquer que seja o aluno. Mas ele está no exercício de um direito, até se programa sua vida para isso. Então, obrigado por assistirem esse vídeo de explicação. Fico à disposição de vocês pelos canais que todos vocês sabem como me encontrar. Um abraço e até a próxima.